Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma semana terminou, sexta-feira, dia de fazer a revisão, para que semana que vem nós possamos fazer as atividades avaliativas, né? Mais uma semana diferente pra gente, mas eu tenho certeza que logo tudo isso vai passar. Nós vamos voltar com as nossas aulas presenciais, voltar a ficar juntos, né? Então, nesse bimestre, o nosso foco das regiões foi a região Nordeste. Porém, a gente vem retomando que o Brasil dividido em 5 regiões. Região Norte, Acre, Roraima, Rondônia, né, tia Thaís? Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins e Roraima, né? Região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Região Sudeste, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a região Nordeste, que foi a região que a gente mais deu ênfase, que a gente estudou, né? Formada por Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia. Então, os 9 estados que formam a região Nordeste. Se atentem ao nome dos estados, as siglas, as capitais, que com certeza a gente tem alguma atividade voltada para isso, tá? Então, não se esqueçam. Outro tópico importante da região Nordeste que a gente estudou foram as sub-regiões. Lembra que nós tínhamos a zona da mata, que era aquela primeirinha verdinha que ficava na região da mata mesmo, ali perto do oceano, que ela tinha um clima mais úmido, né? O agreste, o sertão, que era a região mais quente, né? Mais seca, e o meio norte, certo? Então, nós tínhamos essas 4 sub-regiões que eram divididas na região Nordeste. Um outro fato importante que nós estudamos também na região Nordeste é a importância do Rio São Francisco. Por que esse rio é tão importante para as pessoas que moram nessa região, né? Então, nós estudamos a importância, descobrimos que ele é um rio perene. Por que é um rio perene, tia Thaís? Porque ele nunca seca. Lembra que a nascente dele é lá na Serra da Canastra, que é uma região que tem bastante chuva, que proporciona a esse rio que ele sempre seja o quê? Irrigado, né? Seja dispensado muita chuva na nascente dele para que possa distribuir para o resto do rio, né? Da passagem do rio, por isso que ele é um rio perene. Estudamos também que ele recebia 2 outros nomes, que era Rio dos Currais e Rio da Unidade Nacional. Por que Rio dos Currais, tia Thaís? Lembra que esse rio, ele também serviu para trilha de gado. Passavam-se muitos gados no meio desse rio para fazer a travessia de um lado para o outro, de uma margem para outra, de uma cidade para outra. E os vaqueiros que conduziam esses gados, eles acabavam fazendo moradias nas margens desses rios, né? E foram surgindo os pousos, fazendas. Então, ele ficou conhecido como Rio dos Currais. E também da Unidade Nacional. Porque é um rio tão grande que ele liga 5 estados, né? Ele cruza 5 estados e ele liga 2 regiões. Então, ele abrange um bom espaço, né? Uma boa área do nosso território nacional. Por isso que ele é conhecido como Unidade Nacional. E aqui a tia Thaís destacou a palavra sobrevivência. Por quê? O Rio São Francisco, ele é uma base de sobrevivência para as pessoas que moram nessa região, por onde esse rio passa. Por quê? As pessoas acabam utilizando esse rio como fonte de abastecimento de água, fonte de energia elétrica,
de alimentação mesmo, né, para matar a sede do gado, para irrigar as plantações, para lavar roupa. Então é uma forma de sobrevivência para todas essas pessoas que vivem nessas regiões, principalmente na região do sertão. Então, lembra que a tia Thaís também falou que acontecia a transposição do Rio São Francisco, que alguns eram a favor, outros eram contra. Por quê? A transposição levaria o Rio São Francisco para alguns lugares que ele não atingia. Para quê? Para abranger a necessidade de vida de algumas pessoas dessas regiões, né? E aí algumas pessoas não tinham tanta não conseguiram, acharam caro, então foi uma coisa que ficou meio que numa incógnita, mas que em algumas regiões funcionaram. Mas o importante é lembrar que o Rio São Francisco, para onde ele passa, ele serve como meio de sobrevivência mesmo para essas pessoas. Um outro tópico que a gente também destacou foram as linhas imaginárias. E aqui a tia Thaís só deu destaque para as que cruzam o nosso país. Então, linhas imaginárias que cruzam o Brasil. Então, nós temos a linha do Equador, que ela passa pelo Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Então, aqui, por que a tia Thaís não falou dos círculos polares, do Trópico de Câncer? Porque elas não passam pelo nosso país. Então, a tia Thaís só pôs as que cruzam. O Trópico de Capricórnio, ele passa pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Então, são atividades que vocês vão encontrar facilmente no nosso livro. Então, não precisem de ficar preocupados, nervosos, achando como será essa atividade avaliativa, o que vai ter, o que não vai ter. Tá? Vocês vão conseguir fazer com bastante facilidade e se vocês precisarem de alguma coisa, a tia Thaís está à disposição. Combinado? Beijo para todos, bom final de semana. Hoje nas atividades de avaliações vocês não me verão, tá? Mas ó, tô com saudade de todo mundo. Vamos fazer todas as atividades com carinho para que dê tudo certo, tá? Beijo para todos.